E hoje nós vamos adorar, vamos glorificar a Deus e vamos sair daqui preenchidos com o Espírito Santo e com a palavra dele. Amém? E a mensagem de hoje é saindo da caverna. Hoje a palavra vai tirar muita gente da caverna aí. Amém? Palavra boa, palavra que vem para edificar, para levantar, para nos fazer compreender, irmãos, não o pensamento do homem, né? Mas os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus são maiores, mais amplos do que os nossos pensamentos. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 8. É o nosso ponto de partida. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 8. E glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Vou falar sobre Elias. Irmãos, Elias estava enfrentando, se fosse nos dias de hoje, um quadro talvez de depressão, né? Você vê que o Elias ele fica meio depressivo, ele fica com medo de tudo e todos. Às vezes a pessoa, quando ela tem um pânico, uma depressão, ela tem medo de tudo e ao mesmo tempo ela tem medo do nada, não é verdade? Então Elias chega nesse estado. A Bíblia diz que Jezabel faz uma ameaça a Elias logo após ele ter vencido os profetas de Baal, e Deus descer fogo do céu, consumir os profetas, e de repente Jezabel faz uma ameaça e Elias foge. Olha só como que é contraditório, né? A pessoa, quando ela está numa depressão, emocionalmente abalada, ela muitas vezes não tem definição do que ela quer. A Bíblia diz que Elias foge para escapar com vida, e de repente ele está pedindo a morte, irmãos. Que loucura! É ou não é verdade? Mas Elias chega nesse estado. E o que acontece? O anjo aparece a Elias, traz o alimento, o pão, a água, e o texto diz aqui, o versículo 8, e levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, irmãos, o alimento espiritual nos fortalece, amém? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas do que, igreja? De toda palavra que sai da onde? Da boca de Deus, amém? Então, o que nos mantém vivos, o que nos mantém em pé, é a força da palavra de Deus. Olha só, Elias consegue caminhar 40 dias e 40 noites, irmãos. Então, a força de Deus na nossa vida é diferente, amém? Uma pessoa que caminha na força de Deus, a disposição é outra, o vigor é outro, a mentalidade é outra. É como diz lá no livro de Isaías 40, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Em outras palavras, você vai longe, irmãos. Na força de Deus a gente vai longe. Quem está entendendo isso? Né? Essa semana eu recebi um vídeo de um padre aí que está hypado. Tá? Nada contra o padre, Deus abençoe. Né? Ele tem até umas palavras muito boas, mas ele falou uma coisa aí que eu já fiquei com a, né? Eu já liguei o alerta e, ó, se depender, eu vou fazer uma reação. Vão me descascar, irmão, mas eu vou pregar. Amém? O que esse padre estava falando? Né? Que para o crente tudo é Bíblia, e é mesmo. Eu acredito até na capa da Bíblia, irmãos. Amém? Não estou falando mal, criticando, não. Mas nem tudo a gente tem que concordar, e a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque às vezes movimentos é um entendimento errado. E nós não vamos ver só padres trazer entendimentos torcidos, às vezes pregadores. Às vezes pregadores. Às vezes compositores. Eu estava meditando ali, e um pouquinho, só mudando de assunto aqui, estava meditando antes de entrar aqui, eu estava ouvindo umas canções, uns hinos, aí estava tocando um hino bonito, a melodia bonita. Como que é essa canção, né? Que fala assim, tudo é você, né? E a tempestade é você, o vento forte é você,
Música linda. E na hora da meditação, eu vou falar sobre isso, irmãos. Nem toda tempestade é Deus. Nem todo vento forte é o Senhor. Então, às vezes, é um discurso bonito, aparentemente inspirado, mas distorce a palavra de Deus. E o que o Frei estava dizendo? Não, porque para o crente tudo é Bíblia, e quem deu a Bíblia para os crentes fomos nós católicos. Meu Deus, que coisa, né? Enfim, não vou entrar no mérito, irmãos. Não vou entrar no mérito, até porque a Bíblia foi escrita por profetas, homens. A Bíblia, né, o que é a Bíblia? São os cânons, né, que foram juntando os livros, os escritos, os cânons que tinham, e transformaram na Bíblia. Se foram os católicos que entregaram a Bíblia, os 66 livros, só que na católica tem mais, eu acho uns 4, 5 livros a mais. Não vou entrar nesse mérito, irmãos. E aí ele entra num assunto de João, que ele fala que o apóstolo João, e está escrito isso mesmo, fala assim que existem coisas que Jesus fez que não foram escritas na Bíblia, porque se fossem escritas não caberiam. E aí ele introduz o quê? A idolatria e a oração aos mortos, irmãos. Então ele fala assim, então já pegando o gancho, eu já vou responder aquela pergunta, mas onde está na Bíblia que eu não posso ter idolatria? Onde está na Bíblia, que eu devo fazer oração pelos mortos? Em outras palavras, não está na Bíblia, mas deu a entender que eu posso fazer. Irmãos, a Bíblia proíbe idolatria. Ah, não, mas eu tenho a imagem, mas eu não idolatro. Não, a Bíblia não é sobre idolatrar a imagem. A Bíblia manda não fazer. Não é nem sobre idolatrar, não. A Bíblia fala para não fazer. Imagem, semelhança de homem, semelhança de aves, de animais e de peixes. Então eu não posso pegar não está escrito, mas Jesus fez, e transformar isso numa doutrina. E usar isso para validar coisas que a própria palavra de Deus condena. Então nós cremos na Bíblia, e temos que ler a Bíblia, diga glória a Deus, não é? Assim, se o católico não lê a Bíblia, é um direito, mas nós que cremos na palavra, Jesus foi muito claro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O mesmo Jesus disse, examinai o quê? As Escrituras, porque nela cuidais ter a vida eterna, não é? E às vezes vem um entendimento desse, que incentiva as pessoas a continuarem não lendo a Bíblia, não lendo a palavra. Jesus lia a Bíblia quando esteve nesse mundo. Quem está entendendo isso? Então a força da palavra, irmãos, ela nos faz caminhar, ela nos faz vencer as fraquezas humanas. E o que acontece? Voltando aqui, levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até aonde, igreja? Até o monte de Deus, que se chamava Horebe, né? Horebe, monte de Deus. Repita assim comigo, monte de Deus. Amém? Olha só, a força da comida deu a Elias condição de chegar no monte de Deus. Até aí, ok. Era o lugar que ele deveria estar. Mas onde que Elias vai, irmãos? Vamos pegar aqui, o versículo seguinte. E ali, podemos dizer, no monte de... O que o Elias fez? Entrou numa caverna e passou o quê? A noite. Irmãos, Elias, em vez de estar no monte de Deus, ele entra numa caverna. O que a caverna significa? Qual que é, né? O significado? Fuga, esconder-se. Irmãos, a caverna significa que a mão do inimigo está prevalecendo na minha vida. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 2. Coloca ali para mim, Gorete, por favor, nessa tradução mesmo. Juízes 6, 2.
E prevalecendo o que, igreja? Leia aqui, ó, acompanha aqui, ó, mais rápido. Prevalecendo o quê? A mão dos midianitas. Sobre quem? Sobre Israel. A mão do inimigo sobre Israel. Vamos lá. Fizeram os filhos de Israel para si o quê? Né, por causa dos midianitas, vamos lá. As covas, que estão aonde? Nos montes, continue lá. E as cavernas e as fortificações. Então por que eles fizeram aquelas cavernas aonde? Nos montes, irmãos. Eles fizeram caverna nos montes, por quê? Porque a mão do inimigo estava prevalecendo na vida deles. O Davi, quando estava fugindo de Saul, ele se esconde aonde? Na caverna de Adulão. Então caverna, irmãos, é quando o inimigo está prevalecendo na minha vida. Elias recebe a força de Deus, caminha até o Horebe, mas em vez de ficar no Horebe, ele entra onde? Numa caverna. O que você está fazendo aí, Elias? A caverna não é o seu lugar. Irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Amém? Nós temos que ter isso. Né? O cristão não tem que ficar escondido, irmãos. Esse é o ano da luz. Amém? E luz não é para ficar na caverna, não. Quem está entendendo isso? A luz não é para ficar debaixo da mesa, não, irmãos. A luz é para ficar onde? No velador, num lugar de destaque, para quê? Para iluminar o ambiente. Ontem eu falava com alguns amigos, a gente estava sentado na mesa conversando, e eu falava exatamente isso, irmãos. Cristão tem que tomar posicionamento, cristão tem que se posicionar verdadeiramente e ocupar posições de destaque lá fora. Amém? Essa é a realidade. Mas onde estão os cristãos? Muitas vezes estão escondidos, estão com medo, estão com receio. E aí uma pessoa que não teme a Deus, um ímpio, está dominando aquilo que era para o povo de Deus dominar. Tem um pregador que ele fala, Rick Warren, em um dos seus livros, e aí ele cita um historiador, isso há muitos anos atrás, e esse historiador falava assim: a China é um gigante adormecido. A China, ele citava, né? Ele falava, a China é um gigante adormecido. Porque quando a China acordar e despertar, eles vão dominar o mundo. Isso se falava lá atrás. E você vê que a China vai avançando, não quero entrar em mérito político e etc e tal. Mas qual é a comparação que ele fez? Ele diz assim, e a igreja é esse gigante adormecido. Irmãos, nós temos uma capacidade, nós temos uma força gigantesca. Por quê? Porque existe um que criou o céu e a terra, um não, três, Pai, Filho e Espírito Santo, que quando você guarda o mandamento, os três habitam dentro de você. E se o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em mim, irmãos, não tem como fracassar nesse mundo. Então a igreja é esse gigante adormecido, só que tem que despertar. Então às vezes é o que acontece, o profeta recebe uma palavra, o profeta recebe um alimento que vem de Deus, com a força daquela comida ele caminha 40 dias, e quando ele chega no local, no Horebe, que era um monte de Deus, a presença de Deus, ele entra dentro de uma caverna, irmãos. Nós temos que tomar cuidado para não tentar Deus na solidão, irmãos. Para não achar que estamos sozinhos, quando Deus está conosco. Ele diz, estou contigo todos os dias, até o fim dos séculos. Ah, pastor, mas as pessoas me abandonaram. Mas o fato de você ter pessoas que estão se afastando, que estão abandonando, que estão parando no meio do caminho, isso não significa que Deus te abandonou. Amém? Então você ter gente ou não do seu lado, isso não é termômetro da presença ou da ausência de Deus.
Se ele diz estou contigo todos os dias, então assim seja. Ah, mas ninguém quer me ajudar, ninguém quer abraçar esse projeto, mas o meu Deus já abraçou, então eu vou nessa. Ô Gideão, tem muita gente com você, se você vencer essa batalha com essa ruma de gente aí, vocês vão falar que foi a mão de vocês que deu o livramento. Fala para os tímidos e covardes ir para casa. 22 mil foram embora, irmão, imagina. Já pensou? Acho que do Gideão, quando fala aqui, deve ir uns 2, 3, uns 10, uns 100. Mas quando ele fala, manda os tímidos e covardes para fora, e ele, né, para casa, e ele apregou aquilo aos ouvidos do povo, 22 mil irmãos. De 32 mil homens, sobraram só 10. Eu acho que deve ter dado um calafrio no Gideão. É ou não é verdade? Não é? Já pensou, irmão? Sobraram só 10. O Gideão estava já coçando a cabeça, meu Deus, porque era 150 mil homens, o exército inimigo. Meu Deus, o que eu vou fazer com esses 10 mil? Aí vem Deus e fala assim, Gideão, tem muito ainda. Se vocês vencerem, vocês vão falar que foi a mão de vocês que venceu. Manda todo mundo beber água. E aí 300 não sabia nem beber água, irmão. Bebia água que nem cachorro. 300 maluco, ficou 9.700 de um lado, 300 do outro. Gideão deve ter pensado, glória a Deus, né? Deus está me livrando desses doidinhos aqui. Vou com 9.700. Que nada. Foi com 300 maluco que ele foi para a guerra. Tinha que ser doido para ir mesmo. Com 300 contra 150 mil, mas eles venceram, diga a glória a Deus. Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Então nós não temos, irmãos, que ficar escondido em caverna. Amém? Se quiseres ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Assuma a sua posição em Jesus Cristo. Mas não é uma posição lá fora. Tem gente que está buscando posição lá fora, irmãos. Não, é a sua posição diante de Deus. Quando você se posiciona em Deus, você abre mão da sua vida e coloca a sua vida totalmente na mão de Deus e está disposto a seguir radicalmente aquilo que Deus fala, ainda que lhe chamem de maluco. Meu Deus, eu vou seguir, eu vou fazer o que o Senhor manda. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Deus te posiciona lá fora. A tua posição lá fora não depende da sua busca, de você mandar, de fazer contatos, de fazer isso, aquilo. A tua posição lá fora depende do teu posicionamento aqui dentro. Depende da tua vida no altar de Deus. Amém? Que eu diminua e que Ele cresça. E se Ele cresce, irmãos, aleluia, não tem como esconder uma cidade edificada no monte. Amém? Então Deus estava perguntando, Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? E olha a resposta do Elias, irmãos. Versículo 10. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Irmãos, nós temos que tomar um certo cuidado. Coloca para mim Provérbios, capítulo, deixa eu pegar aqui, 19, versículo 2 na NVI, por favor. Não é bom ter zelo sem conhecimento. Irmãos, olha só, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de zelo. A gente tem que tomar cuidado com querer ser demasiadamente justo. Quem está entendendo isso? Não é bom, irmãos. O excesso de zelo, o zelo sem conhecimento, o zelo sem entendimento, nos leva para a caverna. Elias, em vez de estar no monte, ele se enfia numa caverna e Deus fala, Elias, o que você está fazendo aí? Tenho sido extremamente zeloso. Então nós temos que tomar cuidado com o excesso de zelo, irmãos. Quem está entendendo isso? Não é? Não é bom, é o que diz aqui, não é bom ter zelo sem conhecimento. Isso não é bom, irmãos. Eu fiz uma anotação aqui,
não deixe o excesso de zelo te jogar na caverna. Então a resposta de Elias para Deus é exatamente essa: tem sido extremamente zeloso com o Senhor. Olha só, não era zeloso das coisas erradas, não. Zeloso com Deus. Só que dentro de um entendimento errado, irmãos. Nós vamos ver que o excesso de zelo de Elias era pautado num sofisma. O que é um sofisma? É um raciocínio errado. É um pensamento que parece com a verdade, mas não é. E às vezes nós somos enganados por sofismas. E diz mais aqui em Provérbios: nem ser precipitado e perder o caminho. Então tem pessoas que estão errando o caminho porque estão se precipitando. Existem pessoas que estão entrando em cavernas pelo excesso de zelo. Voltando aqui no livro de Reis, então Elias diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Então Elias estava triste com os filhos de Israel. Até aí tudo bem, porque eles deixaram a promessa e a palavra. Mas olha o que o Elias vai falar: derribaram os seus altares, mataram os teus profetas à espada. Vamos ler em voz alta aqui, meus amados. E eu fiquei só. Nós temos que tomar cuidado com o sentimento de solidão, irmãos. Não é porque não haja pessoas do nosso lado que estamos sozinhos. Amém? E às vezes é o contrário. Tem gente que está cercado de pessoas, família abençoada, pessoas abençoadas, amigos abençoados, e ela se sente só no meio de uma multidão. Então Elias achava que estava sozinho. E esse entendimento errado, esse sofisma, essa falsa percepção da realidade, colocou ele numa caverna, irmãos. Fez Elias se precipitar. Deus não manda ele para a caverna, Deus manda ele para o monte. Quem está entendendo isso? Só que ele se precipita e entra numa caverna. Por causa do excesso de zelo e por causa do sentimento de solidão. Irmãos, a solidão é uma ofensa para Deus. Salmos capítulo 78, versículo 17. Salmo 78, 17. Olha lá o que o texto diz. Ainda prosseguiram em pecar contra ele. E como que aquele povo pecou? Provocando o quê? Ao Altíssimo na solidão. Irmãos, a solidão provoca Deus. A pessoa, quando se isola, tem gente que quer ficar isolada, é ou não é verdade? Irmãos, geralmente a pessoa que se isola, ela está provocando Deus. O versículo 40, coloca ali, ó, 40. 78, 40. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam aonde? Irmãos, olha só, o isolamento, a solidão é uma ofensa para Deus. Achar que estamos sozinhos é a mesma coisa que chamar Jesus de mentiroso, irmão. Cuidado quando você fala que está sozinho. Ai, é só eu nessa casa. Ai, é só eu nesse serviço, é só eu nesse trabalho. Ai, é só eu nessa empresa. Ah, só eu que lavo essa louça. Só. Cuidado, filha. É só eu, é só eu. Ah, porque se não for eu. Ué, Jesus mentiu então? Jesus é mentiroso? Estou contigo
Todos os dias. É igual aquele, tem um rapaz do Instagram, que ele começa a ouvir umas músicas meio doidas e tal, aí de repente aparece só a carinha de Jesus assim, ó. Como que é o nome dele mesmo? Peixoto, esse cara aí, ó. De repente só vem a carinha de Jesus assim, ó. Tem que botar uma carinha dessa quando a mulher estiver lavando a louça. Aí só eu que lavo essa louça. Opa, Jesus, o senhor está aqui. Quem está entendendo isso, irmãos? Nós não estamos sozinhos, irmãos. Porque é só eu. Cuidado, isso é provocar Deus. Isso é tentar Deus. Isso é ofender Deus, é uma ofensa, irmãos. Jesus disse, estou contigo, ponto, acabou. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, obrigado que o Senhor está aqui. Obrigado, meu Deus, que o Senhor me dá a condição de fazer o movimento aqui, de eu poder estar em pé lavando essa louça, eu ter condição de comprar um detergente, por ter condição de ter acabado de comer. Tem gente que não tem nem o que comer. A gente tem que ser mais grato, irmãos. Amém? E parar de ficar provocando Deus. Parar de ficar se isolando, irmãos. Eu fiz uma anotação aqui, irmãos. Nem sei se eu falo. Eu vou me preparar aqui. Vou me esconder aqui. Meu Deus do céu, vou falar, irmão. Vou falar. Olha só. Pessoas isoladas são egoístas. Pessoas isoladas são egoístas. Não me misturo com ninguém, é só eu aqui. Mas a pessoa fica isolada, na solidão. Tem egoísmo aí por trás. Provérbios capítulo 18, versículo 1, na NBV. O que está escrito ali, ó? NBV? Quem procura se isolar, o que diz aqui, meus amados? Busca interesses o quê? Egoístas. E rejeita os bons conselhos. Agora tem uma tradução aqui, ó. Na NVI, coloca a NVI, deixa eu ver como vai estar a NVI. Quem se isola, busca o que, igreja? Interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Irmãos, nós não podemos viver isolados, amém? Não podemos ficar isolados. O isolamento, a solidão, ofende a Deus. Quem está entendendo isso? Então, pessoas isoladas geralmente são egoístas, não é? Que se isola, que está ali, está buscando o seu interesse. Quem está entendendo isso? Amém? Vamos prosseguir aqui na mensagem, volta lá no livro de Reis. E aí, qual foi a ordem de Deus para Elias? Voltando ali, no 10, E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram seus profetas, e eu fiquei o quê? Só. Nós vamos ver que isso aqui é um sofisma. Elias estava pautado numa falsa realidade, irmãos. Amém? E buscam a minha vida para me tirarem. Continuando ali o versículo 11. E ele disse, sai para fora e põe-te aonde? Neste monte, perante a face do Senhor. Em outras palavras, Elias, teu lugar não é na caverna. Teu lugar é no monte do Senhor. Sai para fora e se coloca diante de Deus. Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim, teu lugar não é na caverna. Amém? É na presença de Deus, irmãos. Quem está entendendo isso? Pastor, mas eu tenho um
um Golias para vencer amanhã. Então, sai da caverna e vai vencer o Golias. Amém? Eu tenho um Tiranossauro Rex. Vai e bota esse bicho, né, para correr. Quem está entendendo isso? Deus é contigo, meu irmão. Amém? Sai da caverna. E aí diz aqui, ó, e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E aqui, irmãos, olha para quem está ao seu lado e fala assim: sai da caverna com discernimento. Amém? Nós temos que ter discernimento, irmãos. Discernimento de espírito. Por quê? Porque o inimigo, ele é mestre em ludibriar as pessoas, enganar as pessoas. A Bíblia diz que quando Elias sai da caverna, o texto diz assim, ó: e eis que passava o Senhor. Deus estava passando ali. Amém? Como também o quê? Um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do... Olha só, estava passando o Senhor, e no mesmo momento que o Senhor estava passando, também havia um grande e forte que passava diante da face do Senhor. E aí entra aquela canção: a tempestade é você, o vento forte é você, Ana. Só que essa tempestade não era Deus. Só que esse vento forte não era Deus, irmãos. E nós temos que tomar cuidado. E é para isso que Deus nos dá pastores. É para isso que Deus levanta pastores, mestres, apóstolos. Para que a gente não seja enganado por esses ventos de doutrina, irmãos. Às vezes você começa a ver umas coisas que acontecem na igreja, que o pessoal começa a falar e profetizar, que você fala: meu Deus, que pataquada é essa? Quem está entendendo isso? Você fala: meu Deus, que evangelho é esse? E vão surgindo ventos, vão surgindo... Eu estava conversando com a Bruna agora há pouco, antes de entrar né? Eu estava falando: Bru, às vezes surge cada loucura, e ela falou uma coisa que é verdade. Ela falou: não, mas isso aqui não é de agora não, isso aqui já surgia desde antigamente. Aí ela falou que os pais dela frequentavam uma igreja, não vou citar o nome aqui, questão de ética, né? E os pais dela frequentavam uma igreja, e começou a ter uns movimentos estranhos dentro daquela igreja, e resumindo, aquele trabalho, aquele vento arruinou a vida do meu sogro e da minha sogra. Então nem todo vento, irmãos, forte, né, que esmiuça a penha, é Deus verdadeiramente. É o que diz aqui, ó. Olha lá, o que a Bíblia está dizendo? Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Vamos ler em voz alta aqui, meus amados. Porém, o Senhor não estava onde? No vento. Então tem vento que Deus não está, irmãos. Ah, mas está quebrando tudo lá fora. Deixa quebrar. Mas eu não vou entrar nesse vento. E por isso que Deus nos dá pastores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vai dar certo, Gorete? Estou até com medo agora. Deu certo. Vamos lá. Ô, glória. Vamos lá, vamos sincronizar isso, Gorete. Vai lá. E Ele mesmo, está falando de Deus, deu uns para apóstolos. Então existe apóstolo na Bíblia, no Novo Testamento, sim ou não? Sim. Que mais? E outros para o quê? E outros para profetas. Existem profetas no Novo Testamento, na Bíblia, sim ou não? Deus levanta profetas, sim ou não? Levanta apóstolos, levanta profetas. Outros para quê, igreja? Para evangelistas. Ele levanta evangelistas. E outros para quê? Pastores. Aí chega aquele povo: porque não existe pastor e tal. Mas o que está escrito aqui, meu filho? Pastores, né? E doutores. Continua. Querendo o aperfeiçoamento dos santos.
Então Deus levanta apóstolos, Deus levanta profetas, Deus levanta evangelistas, Deus levanta pastores, Deus levanta doutores, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Continue, prossiga lá. Para a obra do ministério, para a edificação do que a igreja? Do corpo de Cristo. Continuando lá. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida e a estatura completa de Cristo. Prossiga. Aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda pelo que, igreja? Por todo vento de doutrina. Então esses ventos doutrinários que está quebrando penha, que está fazendo, um escarcéu lá fora, uma pessoa que é instruída na palavra de Deus, ela não é levada por esses ventos. Ela sai da caverna com discernimento. Ela sabe que Deus não está no vento. Quem está entendendo isso? Então não é todo vento, irmãos. Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Ah não, mas está lendo a Bíblia e está falando de Deus. O diabo também leu a Bíblia e falou de Deus para Jesus. E ainda leu o Salmo 91, irmão. É ou não é verdade? Senhor, se tu és filho de Deus, então se lança daqui, se joga, Jesus, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem para te guardar ao teu respeito. O diabo citando o Salmo 91, irmão. Talvez se fosse outra pessoa, verdade, Satanás, eu amo o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, paf, esses patifar lá fora. É ou não é? Esses patifar, irmão. Mas o Salmo 91, não tentarás o Senhor teu? Jesus responde, Satanás, também está escrito. Jesus não saía da palavra, irmãos. Amém? Jesus era na palavra, diga glória a Deus. Então são ventos de doutrina, irmãos, que nós temos que atentar. Voltando lá em Reis. Então olha só, não confunda Deus primeiro com o vento. Repita assim comigo, terremoto. Amém? Cuidado com esses terremotos aí, E chega... Aquela coisa arada. Cuidado, irmão, às vezes Deus não está nesse negócio, não. Não é? E meu Deus do céu, que maluquice é essa? Voltando aqui, é o que diz ali o texto, O versículo 11, Fendia os montes diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Irmão, nem todo terremoto Deus está. Amém? Um terremoto. Também o Senhor não estava onde? Terremoto. E depois do terremoto, o que, igreja? Fogo. Aquele profeta é fogo puro. Se for de Deus, aleluia. Amém? E continue sendo usado por Deus. Mas se for fogo estranho, irmão, dá ruim demais. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Levíticos, capítulo 10, versículo 1. Levíticos, capítulo 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles o que, igreja? Fogo. Continue. E puseram incenso sobre ele. Vamos lá. E trouxeram o que, igreja? Fogo estranho perante a face do Senhor. Então nem todo fogo é conhecido por Deus. Tem fogo que é estranho perante a face do Senhor. O que lhes não ordenara. Irmãos, eu não posso fazer algo que Deus não me ordenou. Eu não posso fazer algo simplesmente porque veio na minha cabeça. Dá errado, irmãos. Quando a gente faz algo que vem na nossa cabeça, porque eu senti no meu coração, a gente tem que tomar cuidado com o sentimento, irmãos. O coração do homem enganou Moisés. Moisés, com 40 anos, a Bíblia diz que vem ao coração dele, ele visitar seus irmãos. E ele vai visitar os seus irmãos, e quando ele vê
os seus irmãos sendo maltratados, o Moisés vai lá e se vinga dos seus irmãos matando um egípcio. E o Moisés fez aquilo achando que o povo ia aplaudir ele. Opa, esse aqui é o nosso libertador, né? A Bíblia diz que ele cuidava que o seu povo entenderia que Deus os livraria pela sua mão, pela mão de Moisés. E a Bíblia diz, eles não entenderam. Olha só, por causa de um sentimento, né, uma ideia que nasceu no coração de Moisés, ele atrasou o propósito de Deus na vida dele 40 anos. Ele mata o egípcio, no dia seguinte ele vai tentar conciliar os seus irmãos, e um deles fala assim, quem colocou você como príncipe e juiz sobre a minha vida? Você veio nos matar como você matou o egípcio ontem? Moisés ficou morrendo de medo, ó, pá, fugiu, ficou 40 anos, irmãos, no deserto. Então nós temos que tomar cuidado com esses impulsos, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, né, para não fazer aquilo que Deus não mandou. Eu faço o que Deus mandou eu fazer, o que Deus não me mandou eu não faço. Nós não temos que inventar a roda, nós temos apenas obedecer aos mandamentos de Deus. Quem está entendendo isso? Amém? E aqueles meninos fizeram isso e sobrou. Olha o que diz o versículo seguinte. Vai lá. Então saiu fogo de diante do Senhor e fez o que, igreja? E os consumiu. Vamos lá. E morreram perante o Senhor. Então eles colocaram um fogo estranho no altar e saiu fogo, irmãos, diante do Senhor. Quem brinca com fogo, olha o que acontece, né? Que o homem plantar, o homem vai colher. A Bíblia diz que aquele que semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Acenderam fogo estranho, foram mortos pelo fogo. Misericórdia. Então, nem todo fogo Deus está, irmãos. Nós temos que ter esse discernimento. Voltando lá em Reis, que eu já vou orar com vocês aqui. Para terminar. Depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava onde? No fogo. E o versículo 12. E depois do fogo... O que está escrito ali, meus amados? Vai lá, Gorete. Né? Ai, meu Deus do céu. Gorete. Você está fazendo a leitura da Bíblia diária, Gorete? Vamos lá, Gorete. Meu Deus, Gorete. Envia anjos. Gorete, o que está acontecendo, Gorete? Vai dar certo. Eu leio aqui, irmãos, vamos lá. E depois do fogo... Ai, meu Deus do céu. Pensei que ia dar certo. Ufa, vamos lá. Uma voz mansa e delicada. Gorete. Quem entendeu isso? Tem que controlar, né? Tem que controlar o espírito, tem que governar o espírito, né? Jesus, fala com a irmã Gorete. Não manda fogo nem terremoto lá, Jesus. Amém? Mas olha só, vem terremoto, né? Vem, que nós falamos? Vem vento, terremoto, fogo, e não estava nenhum desses. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Não é todo barulho que Deus está, não, irmãos. Tem gente fazendo muito barulho e a voz de Deus não está ali. Uma voz mansa e delicada. Por isso que para poder ouvir Deus eu tenho que me aquietar. Enquanto eu estiver agitado, eu não consigo ouvir Deus muitas vezes. Por quê? Porque às vezes Deus está falando, tem o quê? É ou não é? E o fogo queimando, e terremoto acabando, e Deus falando. E como que eu vou ouvir Deus no meio do fogo, no meio do terremoto, no meio do vento? Quem está entendendo isso, irmãos? Então a gente tem que aquietar a nossa alma. Por isso que é difícil as pessoas ouvirem Deus nos dias de hoje.
estão distraídas, sabe? Estão desconectadas. Mas por quê? Porque o inimigo cria essa desordem, fogo, terremoto, vento forte, enquanto Deus está passando e falando. Então, se você quer aprender a viver da fé, você vai ter que aprender a ouvir Deus, no meio das tempestades, no meio do fogo, no meio dos terremotos da vida. Essa é a realidade, irmãos. E aí, isso exige da gente o quê? Foco total. Concentração total. Eu só vou conseguir me concentrar e me conectar quando eu vivo uma vida de oração, irmãos. Oração e leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia. O apóstolo Paulo dizia: persiste em ler. Jesus dizia: examinai as Escrituras, porque nela cuidais ter a vida eterna. Então não é o que o freio, que o padre fala, não, porque nós não precisamos de Bíblia. Tudo bem, se eles não precisam, ok, mas eu preciso. Eu não vivo só de pão, eu vivo de toda palavra que sai da boca de Deus, irmãos. Eu creio até na capa da Bíblia. Para o cristão, para o pastor Helder é Bíblia mesmo. Se não tiver, não quero saber. Mas tem coisas que Jesus fez que não está escrito. Glória a Deus, não fez, não está escrito, mas a Bíblia diz que as coisas encobertas são para quem? Para Deus. E as coisas reveladas são para quem? Para nós, para os nossos filhos, para sempre e eternamente. Se Deus quiser me revelar aquilo que não está escrito, glória a Deus. Mas eu não vou criar uma doutrina e nem validar um pecado, porque idolatria é pecado. Pautado nas vozes da minha cabeça. Que vozes da minha cabeça, não? Tem voz da minha cabeça. É a voz de Deus. E a voz de Deus não está nos terremotos, não está nos fogos, muito menos nas tempestades da vida. Na voz mansa e delicada. Não é o que diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28? Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Amém? Então a gente tem que conseguir se conectar com Deus, irmãos. E quem se conecta com Deus vai estar sempre 1 passo, 2 passos, 10 passos, 1000 passos à frente de quem está ali, seguindo o vento. Tem um vento ali, tem um terremoto ali, tem um terremoto. E a pessoa vai lá, que terremoto abençoado. E na segunda-feira a vida dela está uma derrota. Terremoto não muda a vida de ninguém, irmão. Não, porque que fogo, tem um fogo ali, tem um fogo. Ai, meu Deus do céu, olha o fogo. Mas às vezes é um fogo estranho e a vida dela não muda. E às vezes a voz não está nem no fogo, nem no terremoto. Está lá no seu quartinho de oração. Que você entra, você fica sozinho ali, sem ninguém. Ninguém está te vendo, só você e Deus. E Deus vai lá e fala no seu coração. Ninguém está vendo, só você e Deus, mas Deus está falando. Deus está dando a direção. Deus está ensinando, está dando mandamentos. Amém? Alguém chega para você, você viu fogo? Está tendo um terremoto ali e tal. E você vai seguindo a voz de Deus, que é mansa e tranquila. E Deus vai abençoando. Amém? E glórias a Deus. E Deus faz. Vamos ficar em pé, meus amados? Deus é bom, né? Jesus é bom demais. Lembra que eu falei que Elias estava pautando a vida no entendimento errado, irmãos? Elias falava que estava como, igreja? Sozinho. Na cabeça de Elias, irmãos. Às vezes na nossa cabeça a gente acha que está sozinho. Mas olha o que diz o versículo 18. Posso pedir para você colocar lá, Gorete?
Gorete vai orar o dia inteiro por mim hoje. A Gorete foi a mais citada na pregação. Gorete, capítulo 2, versículo... Até um livro, né, Gorete? Você dá um livro, hein? Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. A Gorete tá famosa, hein, Gorete? Pessoal na live, quem que é a irmã Gorete? Uma irmã abençoada. A benção, Gorete. Amém? Glória a Deus. Deu certo, Gorete? Vamos lá, irmãos. Vamos parar de onda, né? Também eu fiz ficar, Deus falando para Elias, Elias, você está sozinho? Olha só, também eu fiz ficar em Israel. Você acha que não tem ninguém, que é só você, meu filho? Eu fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Quer dizer, Elias achava que estava sozinho. Ele fala isso 2 vezes para Deus, irmãos. Ele fala que está sozinho no versículo 10 e no versículo 14. Irmãos, olha só, Deus manda Elias sair da caverna, a voz mansa e tranquila, e aí o Elias sai da caverna, e sabe para onde ele vai? Para onde que Elias vai? Ele sai da caverna e vai para... Meu Deus. Vai para onde, irmão? Oi? Ele vai para a porta da caverna, irmão. Meu Deus. Tinha que dar uns cascudos no Elias, né? É o que diz aqui, ó, o versículo 3. E sucedeu que ouvindo a Elias, ele ouviu a voz de Deus, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, ô glória, e pôs-se à entrada da caverna. Ele sai para fora e de repente ele fica na entrada da caverna de novo. Meu Deus, Elias. Tava ruim para Elias o negócio, né? E eis que veio a ele uma voz que dizia, que faz aqui, Elias? O que está fazendo aí, meu filho? Aí ele de novo, versículo 14, e ele disse, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deram teu conselho, derrubaram, tal, e no final ele fala assim, ó, e eu fiquei só, e busco a minha alma, quer dizer, de novo, solidão. E aí o que Deus faz? Deus manda o Elias ungir a Azael, rei sobre a Síria, ungir também a Jeú, né, rei de Israel, e fala assim, vai lá e unge Eliseu, porque eu estou levantando outro profeta no teu lugar. Em outras palavras, Elias, já entendi tudo. Você vai aposentar tua chuteira, cara. Você vai botar tuas barbas de molho, vou botar o Eliseu no teu lugar. E aí ele vai lá e unge o Eliseu, e passa um tempo ele é arrebatado, né? Enfim, Elias deu trabalho. Mas glória a Deus, quem entendeu essa palavra, irmãos? Ó, sai da caverna, não vai para a porta da caverna não, vai para o monte. Vai, olha só, vai para o monte. Ah não, pastor, vou ficar aqui na porta, Deus vai colocar outro no teu lugar. Vai para a luta, diga glória a Deus. No nome de Jesus. Ah não, pastor, não estou aguentando mais. Não, vai em frente. Tem muito chão ainda. Amém? Muito comprida será a tua viagem, diga glória a Deus. A não ser que alguém já esteja querendo partir, mas se for vai com Deus, não vai por conta não, que vai dar ruim. É ou não é verdade? Se for que seja pela via celestial, não pela via humana, né? Tanto que o Elias fica um tempo ali, depois o próprio Deus vai lá e arrebata ele, leva ele numa carruagem de fogo. Elias não morreu. E tem 2 profetas do Apocalipse que vão voltar e vão reinar nessa terra durante 3 anos. 2 profetas. Alguns teólogos acham que esses 2 profetas do Apocalipse, um vai ser Elias, que não morreu, né? E tem uma dúvida entre Enoque, que Enoque também não morreu, foi transladado, e Moisés, Mas assim, uma corrente muito forte acredita que é Elias e Moisés. Por quê? Porque na transfiguração, quem aparece para Jesus é Elias e Moisés. Esses profetas vão
vão dominar na terra durante 3 anos e alguma coisa, e depois o anticristo vai matar esses profetas, e vai dominar a terra, né? Mas isso é um outro assunto, é uma outra pregação, não é? Vamos ficar aqui na voz mansa e tranquila, quem entendeu isso? Glória a Deus.